Olá, irmãos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2022. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, diz assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes sem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então o roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. E os escribas que tinham descido de Jerusalém. Amém? Nos preste muita atenção nessa mensagem. Naquele tempo, nem todas as pessoas sabiam ler e escrever. Então haviam os escribas, e aqui especificamente eram os escribas da Bíblia. Na época não existia xerox, não existia impressora para a gente ter a Bíblia assim igual nós temos hoje. Então existiam os escribas, que eram os responsáveis por escreverem a cópia dos textos bíblicos. Eles desceram de Jerusalém, que era considerado na época um lugar santo por causa do templo de Jerusalém. Mas quando eles estavam lá perto de Jesus, eles começaram a dizer que Jesus tinha Beelzebu, tinha demônio. A palavra Beelzebu nasceu de duas palavras, Baal-Zebub, que significa Senhor das moscas, mostrando assim para nós já na raiz da palavra que o adversário das nossas almas, ele gosta de coisa suja. Eu nunca vi mosca gostar de limpeza, ela sempre gosta de coisas sujas, coisas que estão em decomposição. Lógico que isso é uma analogia às coisas ruins, sentimentos ruins e coisas desse tipo. A questão é que aqueles homens que conheciam a Bíblia, que eram os crentes da época, estavam dizendo que Jesus tinha demônio e que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, porque antes de Jesus vir, os demônios ficavam escondidos por aí. E quando Jesus veio, nós vemos que até nas sinagogas muitas pessoas manifestavam com espíritos malignos e Jesus expulsava. Aquilo gerou um ciúme por parte dos escribas, dos fariseus, etc. Então Jesus, em vez de brigar, chamou eles a si. Vamos conversar. E começou a falar por parábolas. Parábola significa comparação. Começou a falar com comparações. Como Satanás expulsa Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E aqui está uma revelação muito forte. Porque ele fala, se um reino se dividir contra si mesmo. Às vezes nós precisamos dividir tarefas, como a Bíblia fala que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, que a mão não pode falar para o pé, não preciso de você, que o olho não pode falar para a boca, não preciso de você. Cada um tem a sua função, mas é em favor do mesmo corpo. Aqui Jesus está falando de dividir contra si mesmo. Então ele está dizendo que se o reino se divide contra si mesmo, não pode permanecer de pé. Se uma casa se dividir contra si, não tem como permanecer de pé.
em que até mesmo o Satanás, o inimigo das nossas almas, se ele se dividir contra si mesmo, ele também não pode subsistir, ele vai ter um fim. Isso nos ensina que até do lado do nosso inimigo existe uma organização, existe, entre aspas, uma concordância entre os espíritos maus para eles trabalharem em favor daquilo que para eles é importante. Olha só que coisa. Acontece aqui, Jesus fala, que ninguém pode roubar os bens do valente, invadir a casa dele se primeiro não maniatar. Maniatar significa amarrar. Jesus disse em João 10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aqui ele está fazendo uma analogia do próprio espírito ruim mesmo. Tá? Ele não é como Jesus que bate na porta e espera você abrir. Para ele entrar na tua casa e tentar roubar a tua paz, roubar o teu amor, roubar o teu sossego, ele vai tentar te amarrar para você não ter reação. É por isso que muitas pessoas às vezes se afundam nos vícios, se afundam nas drogas, se afundam na prostituição, porque elas estão amarradas. Então Jesus está querendo dizer com essa parábola para eles que aquelas pessoas estavam amarradas por espíritos malignos e que Jesus era o valente que amarrava, que desamarrava essas pessoas para que elas pudessem ter de volta a paz que havia sido roubada delas. E aí Jesus fala que todos os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus falou isso? Porque diziam que tem espírito imundo. Trazendo para nós, se Jesus que expulsava os demônios, que curava as pessoas, que trazia uma mensagem linda e maravilhosa, disseram que ele era feiticeiro, disseram que ele tinha coisa com o espírito ruim, imagina eu e você. Imagina eu e você. Por isso, nós como cristãos, não podemos deixar com que a nossa fé, nem com que a nossa paz dependa da aprovação dos outros. Nós só precisamos da aprovação de Deus. Se Deus nos aprova, se nós estamos andando no caminho certo, mesmo assim vai ter alguém que vai falar que a gente está errado. Mas isso não pode ser o suficiente para tirar a nossa paz e o nosso sossego. Veja, que coisa interessante. Aqueles que não faziam, criticavam quem faziam. Então, você sempre vai ser criticado. É necessário você saber lidar com as críticas dos outros. É necessário você aprender a ser feliz, independente de alguém bater a mão nas suas costas, te dar os parabéns, ou de alguém falar mal de você pelas costas. Porque se fizeram isso com Jesus, vão fazer comigo e vão fazer com você também. Agora, cabe a nós saber dosar até quando e até onde isso pode fazer diferença na minha e na sua vida. Então, levante a cabeça. Se você está andando direito com Deus, se você está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom avô, uma boa avó, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom patrão, fique em paz e apenas permaneça fazendo o bem para o teu próximo. E no final de tudo, é Deus quem vai mostrar quem está certo e quem está errado, tá bom? Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus abençoe.